Contratação à vista de novo no Flamengo? Gabigol não vai mais, hein? Flamengo quer contratação de promessa do futebol mundial. Tem informação aí também sobre outros jogadores e várias outras notícias. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Vai lotar. Em apenas um dia, mais de 35 mil ingressos foram vendidos para o jogo do Flamengo em Belém contra a equipe do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, meu parceiro. Torcida paraense vai lotar o estádio Mangueirão para esse confronto entre Flamengo e Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa e Flamengo, jogo válido pelo Campeonato Carioca, jogo esse que vai acontecer no dia 31 de janeiro, que vai marcar a volta do Flamengo ao Brasil pós 10 dias nos Estados Unidos. Beleza, meu parceiro? O negócio é o seguinte, informação que saiu ontem, aliás, eu já tinha publicado um vídeo na outra rede social, que o Corinthians havia desistido de forma oficial da contratação do Gabigol. Tá aqui no GE. Globo, sem acordo financeiro com o Flamengo, o clube paulista desistiu se retirar do negócio. Então tinham várias declarações desse novo presidente do Corinthians, dizendo que acreditava que ia chegar num acordo, porque ia chegar, porque as conversas estavam legais, as conversas estavam encaminhadas e coisa e tal, e a gente sempre vinha falando, o Flamengo não vai vender, o Marcos Braz, seja feita justiça, veio a público, falou, nós não vamos vender o Gabriel, isso é cascata, isso é conversa fiada. Pecou porque foi lá na posse do novo presidente do Corinthians, enquanto tava ele soltando cascata de Gabigol, e aí ele tava lá, e não falou com a imprensa lá, falou só depois da situação do Evander, mas não entrou no tema Gabigol, era pra ter entrado, era pra ter sido mais incisivo, mas tá aí. Corinthians desistiu da contratação do Gabigol. E tem mais. A informação que chega até aqui do Vene Casagrande é que o Flamengo não chegou sequer a negociar valores com o Corinthians. O clube paulista sequer apresentou uma proposta ao Flamengo ou ao jogador. Além disso, o camisa 10 nunca quis se transferir por essa conversa do Gabigol em podcast lá, o Igão, o Mítico, são corintianos, falar que a torcida do Corinthians é isso, é aquilo, é para se valorizar. Ele sabe que tá embaixo, sabe que teve uma temporada abaixo, é verdade, tem a questão da lesão, eu acredito que ele vai voltar a ter um bom nível, é um bom jogador, é ídolo do Flamengo na minha avaliação. Só que ele vai lá para se valorizar. Em nenhum momento ele quis se transferir para a equipe do Corinthians. Essa é uma das grandes realidades. Apesar de desistir de Gabigol, o Corinthians mantém boa relação com o Flamengo e não fecha as portas para negociações futuras. Porém, a possibilidade de troca entre os clubes envolvendo Fausto Vera por Mateuzinho e Thiago Maia está descartada no momento. Ainda bem. Que pra mim é uma tremenda numa barca furada o Flamengo trocar Mateuzinho, Thiago Maia por Fausto Vera, que o Corinthians nem pagou tudo ainda. Timão vetou qualquer possibilidade de troca envolvendo o volante argentino. Então nem vamos prosseguir com isso aí. Porque com o Corinthians só dá pra negociar na base da troca. Pelo menos a antiga gestão mostra isso. Né? Porque estão lá devendo argentino Júnior até hoje. O Flamengo não tem que se meter em negócio de dinheiro com o Corinthians, só se for troca. Corinthians ainda não oficializou uma proposta por Mateuzinho, mas o clube já sinalizou aos empresários que tem interesse e conversa com o Flamengo também. A possibilidade de ir para o Corinthians agrada o Mateuzinho. O jogador aguarda um contato oficial, apesar do desejo de seguir no Flamengo. Aí tem uma história que ele se inspira no Rodinei, porque o Rodinei deu a volta por cima no Flamengo, com a ajuda do Davi Luiz, é verdade, no ano de 2022, enfim. Vamos ver como vai ficar essa situação do Mateuzinho. Mateuzinho, aliás, o Flamengo, gente, chegou a aceitar a proposta do Red Bull Bragantino, que era de 5 milhões de euros pelo Mateuzinho. É a grana, exatamente essa grana que o Flamengo
e buscaria o Juninho Capixaba e o Léo Ortiz, mais uma grana que o Flamengo colocaria. Só que o Mateuzinho iria receber o dobro do salário que ele recebe no Flamengo, mas não aceitou, ele não quis ir. Não quis sair de um clube gigantesco como o Flamengo para jogar no Red Bull Bragantino, que no meu entendimento, talvez encurtaria, né, o caminho dele para ir para o futebol europeu, porque a Red Bull tem outras franquias lá fora. Tem o Salzburg, tem o Leipzig, tem entre outros. Mas o jogador não quis ir, prefere ir para o Corinthians. O Corinthians tá devendo salário, hein, velho? Né? Enfim, aí problema dele. Vamos lá, pessoal. Vamos avançando aqui. Rapaz, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, voltou, né? Tava fora por decisão da Justiça, e o Gilmar Mendes, né, do STF, teve uma medida aí que voltou. O Edinaldo voltou para a presidência da CBF, né? Então ele continua como presidente da CBF. Ele já falou que vai demitir. Eu tô falando porque isso, de certa forma, não envolve diretamente, mas indiretamente tem o Flamengo no meio. O Edinaldo planeja tirar o Fernando Diniz, ou seja, aquele desfalque que aconteceria no Fluminense. Pô, eles vão perder o técnico, não deve perder mais. E a CBF avalia ter o Felipe Luiz, ex-jogador do Flamengo que se aposentou agora recentemente, e o Dorival Júnior na seleção brasileira. Então aquele papo, né, que se tinha, lembra quando o Flamengo tava para renovar ou não renovar o contrato do Dorival? Ah, porque o Flamengo não quer o Dorival, porque o Dorival vai para a seleção, porque isso, porque aquilo. Um ano depois, com um ano de atraso, Dorival Júnior deve se tornar o novo técnico da seleção brasileira, e quem vai pagar o pato é a equipe do São Paulo, né? E o Felipe Luiz, que tá aí para tirar a licença A, mas já tem a licença B, já pode atuar como auxiliar, já pode atuar ali na base, deve ser um dos auxiliares técnicos do Dorival Júnior na comissão técnica da seleção brasileira, mas o Fernando Diniz não deve permanecer, né? Só atualizando a situação para vocês. Meus amigos, segundo o Venê, Tite, comissão técnica e diretoria do Flamengo entendem que a lateral direita deve ser composta por Varela e Wesley, brigando por posição. No entanto, Mateuzinho conversou com Tite e entende que pode buscar uma oportunidade na posição, ou seja, ele, ao que tudo indica, apesar dele gostar da proposta do Corinthians, pode ser que ele fique no Flamengo, pode ser que ele permaneça no Flamengo, e aí vai ter que brigar por vaga com Varela, com Wesley, de repente até deixar de ser relacionado em algumas partidas, porque, veja só, o Flamengo vai ficar com 3 laterais direitos, tem jogadores aí sendo monitorados pelo Flamengo, não exatamente para lateral direito, enfim, não sei como é que vai ficar essa situação aí. O Flamengo deseja negociar o Mateuzinho, mas e a prioridade é ter Varela e Wesley, o que eu acho um erro, um equívoco absurdo o Flamengo não ir no mercado de transferências e buscar um lateral direito. É uma posição carente, o Wesley não tá pronto, Varela não sei o que acontece que não joga, teve um jogo bom apenas contra o Grêmio, depois não jogou mais e quando entrava mal. Mateuzinho também não dá mais e a diretoria não vai no mercado buscar um lateral direito. Eles vão por quantidade. Tem um, tem dois, tem três. Precisa de ninguém. Precisa, rapaz. Deixa de ser cabeça dura. Só tem 3 que não dá um. O Wesley, não vou falar nem do Wesley que é novo, tem como evoluir. Mas, rapaz, o Varela, cara. Vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte. Com a saída da Everton Ribeiro, eu vi muita conversa de que, porque teve desrespeito com o jogador, a forma como fizeram, não respeitaram a Everton Ribeiro. Aí o empresário do Everton Ribeiro negou esse desrespeito do Flamengo com o jogador. E ele falou: na minha visão a negociação foi normal. Everton tinha preferência de permanecer no Flamengo, mas o Flamengo sinalizou só com 1 ano. Nós ainda tentamos uma meta tipo para melhorar o período de contrato, mas não foi possível. A partir do momento que não foi possível, começamos a buscar. Esperamos uma definição do Flamengo, pediram para esperar os resultados do Brasileirão e continuou com a proposta de 1 ano. A partir do final do campeonato e do próximo fim do contrato, escutamos outros clubes. Não falaria ruim o jeito que o Flamengo tratou a negociação.
Tenho ótima relação com a diretoria do Flamengo e acredito que embolou tudo nesse fim. Não quero culpar ninguém. Acho que algumas circunstâncias dentro do Flamengo foram responsáveis por acontecer isso. Mas faz parte. Não quer culpar ninguém, mas acho que algumas circunstâncias do Flamengo, não sei se ele está se referindo à treta que tem do financeiro com o Braz, enfim. Vamos lá. Talvez não tenha sido o jeito que a gente imaginava, mas faz parte. No futebol é assim. A gente trabalha sempre com honestidade. Quando o Flamengo sinalizou com a proposta de 1 ano, nós buscamos outras. Não quero entrar nesse mérito. Acho que foi feito do jeito que foi. A gente tenta trabalhar de forma antecipada, mas entende das circunstâncias, afirmou Carlos Eduardo Batista, à Rádio Globo. Então não tem essa história dentro do Flamengo. Só deixo a aspas aqui, ó. Acho que algumas circunstâncias dentro do Flamengo foram responsáveis por acontecer isso, mas faz parte. Eu acho que ele se refere à questão do Tosh aqui, que tem uma situação, tem um desgaste interno do Flamengo entre o departamento financeiro e o departamento de futebol. Isso não é de hoje, a gente já vem comentando isso faz um tempo. O Pablo Rafael Rua outro dia trouxe mais detalhes dessa situação e isso pode ter emperrado aí a renovação do Ribeiro, apesar de eu achar que 1 ano já era o suficiente, foi a opção do atleta não continuar, enfim. Segundo o José Miguel Domingues, ele que cobre aí o futebol da América, né? Ele tem informação, ele que trabalha por El Mercato, né? Ele traz a informação que Adalberto Coco Carrasquilla, meio-campista do Houston Dynamo, está na mira do Flamengo, Botafogo, Internacional e também da equipe do São Paulo, rapaziada. Se trata, se eu não me engano aqui, meus amigos, de um jogador panamenho, galera. Pois é, Alberto Coco Carrasquilla tem 25 anos de idade, ele é meia central, tem 1,77, tem 1,70 de altura. Ele está na equipe do Houston Dynamo, da MLS, tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2024. Ele vale 4,5 milhões de euros, meu parceiro. Então tá aí, Flamengo, bom, esse rapaz aí que cobre o futebol da América traz a informação e o Gabriel Orfan, que trabalha para o Paparazzo Rubro-Negro, diz que fonte da diretoria do Flamengo negou qualquer interesse por Alberto Coco Carrasquilla, beleza? Carrasquilla, enfim, mas pode ser, de repente, aí. Muita gente acha que essa situação do Evander é mais uma cortina de fumaça e que o Flamengo está negociando com outro jogador, né? Quem sabe o scout do Flamengo também não avaliou esse jogador que eu nunca ouvi falar, tá, no mundo do futebol, mas que tá aí. E aí, entrando na situação do Evander, informação do Marcelo Razan do All Sport, o Flamengo conta com a vontade do jogador para conseguir a liberação junto ao Portland Timbers. Situação está avançada com o atleta. A pedido do time da MLS é de mais de 30 milhões de reais de valor considerado muito alto. E aí, traz a informação aqui o Tom Bogert, ele que cobre lá o futebol da Major League Soccer, né? Mora lá nos Estados Unidos, cobre o futebol da Major League Soccer. O Portland Timbers não deseja vender o Evander e diz que seria necessária uma proposta enorme para tirá-lo do clube. O Evander ele chega ao Portland Timbers contratado junto ao Midtjylland da Dinamarca por 60 e tantos milhões de reais. O Portland não vai vender menos que esses 60 e tantos, porque é um dos principais jogadores, e não é porque é principal jogador lá que vai chegar no Flamengo e vai arrebentar. São dois universos diferentes, a MLS e o futebol brasileiro, que pra mim, apesar de não ter tanta grana, apesar que os clubes estão gastando pra caramba aí agora, o Inter tá contratando um monte de gente aí, apesar disso é um futebol muito competitivo, é um futebol muito físico, o Evander tem esse problema de intensidade, então não sei se é exatamente o melhor jogador pro Flamengo estar contratando para repor o Ribeiro. Aliás, o Flamengo também tem o Luiz Henrique na mira, que também é para reposição do Everton Ribeiro, segundo o Fred Soares do GE. Globo. Enfim, vamos ver, vamos acompanhando as notícias dos portais lá de fora, daqui, apurando informação dos bastidores e abastecendo vocês aqui naturalmente. Pessoal, uma outra informação, saiu informação recente aí, né,
que o Flamengo teria interesse na contratação de umas joias, diria eu, do futebol mundial, o Facundo Pelistri, uruguaio, tem 22 anos de idade, ele é da equipe do Manchester United da Inglaterra, tem contrato até o dia 30 de junho de 2025, tem 22 anos, nascido em Montevidéu, ponta direita, 1,75 de altura e o seu valor de mercado está avaliado em 10 milhões de euros, segundo o site transfermarket.com. Saiu a informação que o Flamengo pretendia a contratação desse jogador. Entretanto, segundo uma pessoa do Flamengo, o clube sondou o atacante apenas. No entanto, a sondagem ocorreu há algum tempo. Segundo a mesma fonte, o uruguaio está no radar, mas não está no topo da lista do clube. Seria um ponta-direita, joga pelo lado direito, né? Um jogador ali que atua pelo lado direito. O Flamengo precisa de jogador que joga pelo lado direito nesse momento. Não tem mais o Everton Ribeiro no elenco do Flamengo. Tá no radar do Flamengo, mas não tá na lista de prioridades do Flamengo de momento. Acho até que se o Flamengo vai lá no United e tenta um empréstimo com opção de compra, de repente seria possível a contratação desse atleta. Quem informa aí é o Vene Casagrande. Não joga muito ele lá na equipe do Manchester United, pelo menos as partidas do United que eu acompanho, ele não está em campo, jogou Copa do Mundo pelo Uruguai, foi eliminado na primeira fase, seria outro uruguaio, aliás, aí na equipe do Flamengo, no time do Flamengo, beleza? Meu querido, de novo à vista, será, rapaz? Olha aí, informação do GE, só vale Pix. Bragantino define preço por Léo Ortiz e não aceita troca por jogadores. Na verdade, eles queriam o Mateuzinho. Mas o Mateuzinho se negou aí pro Bragantino, eles ficaram com raiva do Flamengo. Ainda tem a situação que o Flamengo pagou a multa do De La Cruz. Clube Paulista deseja 12 milhões de euros, 64 milhões de reais pelo zagueiro. Flamengo tentava incluir atletas no negócio, agora estuda negociar valor da transferência, meu parceiro. E vou falar um negócio aqui para vocês. Pelo que a gente acompanha de movimentação, não está descartada, quem sabe, não aventura, né? Porque o Flamengo tem dinheiro para isso, uma compra do Flamengo, de novo, à vista pelo Léo Ortiz. Não estou dizendo que isso vai acontecer. O Flamengo já fez isso. O Flamengo já pagou 16 milhões de dólares pelo De La Cruz, mais o salário do De La Cruz. Não foi um jogador barato, não foi aquisição barata do Flamengo, mas o Flamengo, né, se fala, tem uma, assim, entre aspas, né, gente, não é para levar o pé daí, mas uma obsessão do Flamengo pela contratação do Léo Ortiz. É um pedido do Tite, é um zagueiro técnico, é um zagueiro que bota a bola no chão, é um zagueiro rápido, é um zagueiro que sabe zagueirar, mas ao mesmo tempo sabe sair jogando, é um zagueiro meia, é um zagueiro que arma jogo, é um zagueiro que quebra a linha. Pedrão, pô, do jeito que você tá falando aí, o Léo Ortiz é o Beckenbauer. O Léo Ortiz, ele tem que estar lá no Real Madrid, ele tem que estar lá no Manchester City, ele tem que tomar a vaga do Rubem Dias, o português zagueiro lá do Manchester City, ele tem que tomar a vaga do Rudiger, tem que tomar a vaga do Militão lá no Real Madrid, não. Só tô aqui, é claro que não é também essa coisa toda aí, tem 28 anos de idade, é o capitão do Bragantino, mas é um bom zagueiro. E pra mim, cairia como uma luva nesse time, nessa equipe do Flamengo, tá? Mas tá tentando, o Flamengo tá tentando e não tá descartado a chance do Flamengo pagar à vista mais uma negociação, porque tá difícil, tá? Os caras tinham cedido, mas depois dessa aquisição do Flamengo de La Cruz confirmada, tá difícil. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.